O medo é uma resposta primitiva, neuropsicológica, primitiva, ou seja, algo muito antigo que acompanha a gente desde os primórdios lá, coisa de 200 mil anos atrás, né? Que envolve, tá? Uma avaliação de um perigo iminente. Então, diante de uma situação de perigo, de ameaça, onde eu posso ter um risco para minha integridade física ou mesmo um risco de morrer, um risco de me machucar, a gente tem a resposta de medo. Então, de um modo geral, quando eu falo essa definição de medo, a gente começa a perceber que medo é algo protetor. O medo é algo que protege a gente. A Jamila está falando do medo de dormir. Eu vou falar sobre isso, tá? Esse medo de dormir muitas vezes impede com que a pessoa durma, tá bom? É um tema muito interessante que eu vou falar sobre a questão do medo associado com a insônia, tá? Então, olha só, medo é uma resposta normal, tá? Mental e física. Então, medo é uma emoção. Para quem já segue aqui, sabe que emoção é algo tanto mental quanto físico. Emoção não é só mental. Isso é um ponto, tá? Então, medo é um estado emocional. Vai envolver reações físicas e vai envolver cognições, essa parte mental. Quando você tem consciência de um perigo para a sua vida, um perigo real, o nosso cérebro, ele começa a liberar compostos químicos, tá? Os neurotransmissores que vão estar associados com a resposta de medo, principalmente adrenalina, cortisol. A gente vai ter uma resposta de estresse, tá? Que vai gerar uma tensão muscular, um certo desconforto, mas a princípio vai proteger a gente daquela situação de perigo. Então, se eu estou diante ali de um animal que possa me atacar, eu disparo uma resposta de medo, eu vou fugir do animal, ou eu vou lutar com esse animal, ou um ladrão, ou enfim, né, um acidente, tá tendo relâmpagos, trovões, eu tô com medo ali de uma enchente, eu vou evitar. Essa reação vai fazer com que eu evite uma situação de perigo. Ora, se eu estou evitando uma situação de perigo, isso é benéfico, isso vai proteger, isso vai me proteger de uma situação de um perigo, tá? Então, me protege de ferimentos, me protege até de morte. Normalmente as pessoas que não têm medo de nada são as pessoas que normalmente morrem primeiro, tá? Faz com que a gente evita riscos desnecessários e, como eu disse, a gente vai identificar perigo. Então essa é a função normal do medo, tá? Agora, gente, vale a pena então acabar com o medo? O título da live é Como Vencer os Seus Medos. Vale a pena acabar com o medo? Depende do medo. E aí que a gente começa a entrar nas fobias. A diferença do medo para a fobia é basicamente o fato que a fobia é uma reação de medo que não faz sentido, uma reação de medo que não me protege de absolutamente nada, é uma coisa totalmente irracional. E o paciente, você que tem fobia, a pessoa sabe que aquilo é irracional, que aquilo não tem lógica. Por exemplo, eu estar diante de um leão é um medo, porque o leão ele pode me atacar, pode me devorar e vai ceifar a minha vida. Agora, eu estar diante de uma barata, qual que é o perigo real de uma barata? Tudo bem, é nojento. Mas qual que é o perigo real de uma barata? Barata não oferece nenhum perigo real. Mas existem pessoas que diante de uma barata chega até desmaiar, chega a ter uma crise de pânico, por exemplo. Então,
A grande diferença da fobia para o medo é essa. O medo, ele é protetor, ele é adaptativo. O medo, ele te adapta ao ambiente que você está. Então, se eu estou no meio de uma selva e me deparo com um leão e eu tenho uma resposta do medo, a resposta do medo qual que é? Eu vou ter contração muscular, eu vou ter aumento da frequência cardíaca, eu vou ter aumento da frequência respiratória. Observa, gente, que esses sintomas que eu estou falando aqui do medo são muito parecidos e, na verdade, são os mesmos sintomas que as pessoas têm quando tem uma crise de ansiedade, por exemplo. Numa crise de ansiedade, a pessoa não tem coração acelerado, falta de ar, palpitação, que é uma espécie de uma arritmia benigna, né? Que é uma extrasístole, quando o coração bate um pouquinho fora do ritmo ali. O paciente relata, a pessoa relata que tem a sensação que o coração está saindo pela boca. Nossa, eu tenho uma sensação que o coração está saindo pela minha boca. Eu estou tendo um aperto no peito, a minha respiração tá ficando ofegante, eu estou tendo sensação de desmaio. A pessoa tem uma série de reações físicas. Diante de uma situação de perigo real, essas alterações físicas, elas são necessárias e elas são importantes. Por quê? Imagina que você está andando numa rua e aí alguma pessoa tenta te assaltar ou te faz alguma ameaça ou está tendo algum tiroteio, enfim, uma situação de perigo real. O que você vai precisar fazer? Você vai precisar correr, você vai precisar de energia. Então o seu corpo, ele te prepara para uma situação ou de luta ou de fuga. Se você depara no meio do mato com uma onça pintada, você tem duas opções. Ou você lutar com a onça, que eu acho que não é a mais sensata, ou você, sair correndo. Então, se você está no meio do mato, você depara com uma onça, você tem duas opções. Ou lutar com ela ou sair correndo. Tá? E aí, para você sair correndo da onça, provavelmente nesse caso você vai acabar perdendo, porque a onça corre mais que a gente, né? Mas pelo menos para você tentar, você vai precisar do quê? O que você vai precisar para você sair correndo, por exemplo? Você vai precisar de muito oxigênio e você vai precisar de energia nos seus músculos. Então o que acontece? Você tem contrações musculares, você tem rigidez muscular e você tem também o quê? Aumento de frequência cardíaca e aumento de frequência respiratória, entre uma série de alterações no seu corpo. Para quê? Para te preparar para fugir, para te preparar para lutar. Então, essas reações diante de uma situação de perigo real são bem-vindas, porque elas vai ser útil para você. E passou a situação de perigo, essas reações vão acabar. Então, seu coração bateu mais rápido, você teve aumento de frequência respiratória, você saiu correndo, aquele excesso de oxigênio você gastou, passou a situação de perigo, a onça foi embora, você voltou ao seu estado normal. Então, esse medo, ele é bem-vindo. E tem uma função protetora. Afinal de contas, se você não tiver medo lá da onça, se você não tiver medo de nada, provavelmente você vai morrer. Acontece que quando a gente começa a ter a resposta de medo em situações que não oferecem um perigo real, o exemplo que eu dei aqui, uma barata, pessoas às vezes, um inseto, medo de cachorro. E aí tudo bem, você pode falar, não, mas um pitbull eu tenho medo, ok. Mas às vezes a pessoa vê um cachorro trancado, um latido de cachorro, ela já começa a passar mal, começa a tremer e tem às vezes crises de pânico. Medo de tempestade, medo de trovão, medo de água, né? Medo às vezes de contrair doenças. Então, observa, esses medos que eu estou falando aqui não oferecem perigos reais. E aí que é o problema.
Então, por exemplo, se você está diante de um leão, como eu falei, ok. Diante de uma onça, ok. Você tem que ter a resposta de medo para você se proteger. Agora, imagine você ter uma resposta de medo de uma barata. Olha lá, ó, medo de aranha. Olha, até certo ponto pode ser útil. Você está ali vendo uma aranha venenosa perto de você, ok. Agora, o problema é que quando esse medo começa, ó, o medo de aranha, a pessoa às vezes vê uma aranha de longe, uma aranha doméstica, ela já passa mal e começa a tremer e ter um desmaio. Sendo que, na verdade, ela teria que pegar talvez um chinelo ali, enfim, né? Então, a diferença do medo para a fobia é essa, tá? Na verdade, a fobia é um medo que perdeu a sua função. Essa eu acho que é a melhor definição de uma fobia. Como que eu diferencio uma fobia de um medo? Vou repetir, para ficar claro. A fobia é um medo que perdeu a sua função. Qual que é a função do medo? A função do medo é proteger a gente de uma situação de perigo real. Ok, se eu tenho uma resposta de medo que me protege de um perigo real, essa resposta é boa. Se eu tenho uma resposta de medo que não me protege de nada, é algo muito mais imaginário, e eu muitas vezes consigo reconhecer que isso não é racional. A fobia é um medo irracional, é um medo de algo que não vai te oferecer um perigo real. Essa é a definição de fobia. O medo, ele perde a sua função. Se eu estou diante de um leão ter uma resposta de medo, ok. Agora, se eu vejo um leão numa televisão e tem uma resposta de medo, não faz muito sentido. Afinal de contas, uma televisão não vai me atacar. Se eu começo a imaginar um leão e eu tenho resposta de medo, isso não é racional. E aí a gente vai ter os diversos tipos de medos de um modo geral. De um modo geral, de fobia. De um modo geral, as fobias, a gente divide elas, tá? Em algumas categorias. A gente tem as fobias de animais, fobia de cobra, inseto, cachorro, barata, gato, sapo. E aí cada um vai ter a sua. Fobias de situações, fobia de avião, fobia de elevador, fobia de dirigir, fobia de navio, fobia de carro, enfim, né? Ou seja, de situações. Temos as fobias relacionadas com o ambiente natural, fobia de água, tempestade, trovão, como eu falei aqui agora, né? Fobia de terremoto, enfim. Essa pessoa reside aqui numa área que não tem terremoto e ela tem medo de terremoto, né? As fobias de sangue e ferimento, e essa fobia especificamente, né? A fobia de sangue e ferimento é associado com injeção, sangue, machucado. A pessoa às vezes vai colher um sangue, vai fazer um hemograma, fazer um exame simples, ela desmaia. Ou muitas vezes ela vai acompanhar um parente, colhendo sangue, a pessoa vai lá e desmaia. Fobia social, só que a fobia social, que é falar em público e outras coisas, a gente coloca isso numa outra categoria, é mais ou menos o mesmo processo, mas a gente classifica ela de forma diferente, porque o tratamento ele é um pouco diferente, tá? Mas sim, fobia social não é o medo de gente, tá? Fobia social é o medo de ser avaliado por outras pessoas. Não é que a pessoa não gosta de se relacionar. Ela gosta até de se relacionar. Ela gosta de gente. Mas ela tem medo de ser julgada. Mas isso é um tema para outra live, tá? Então olha lá. Fobia de animal, como eu falei, cobras, enfim. De situações, né? Elevador, lugares fechados, ambientes naturais, tá? Sangue e ferimento, né? E outros tipos, né? Fobia, às vezes até de alimento. Alguns tipos de alimentos a pessoa tem medo.
fobia de sexo, principalmente pessoas às vezes que já passaram por alguns traumas sexuais, medo de doença, também ganha uma categoria à parte, a antiga hipocondria, que hoje a gente chama de ansiedade de doença, tá? Então, gente, o que a gente tem que perceber aqui, o que a gente tem que tentar entender aqui é o seguinte: a gente está falando de situações que não ofereçam perigo real. Então, olha só, a fobia é o medo que perdeu a sua função. Alguém está falando aí, olha, eu tenho medo de assalto. Imagina você ficar 24 horas o tempo inteiro pensando em assalto. Sei lá, você está dentro da sua casa, você já está num ambiente mais protegido, você sonha com assalto, passa 24 horas pensando em assalto. Isso é uma fobia. Não é muito útil você ficar 24 horas pensando em assalto. Agora, imagina que você está andando numa rua, numa região que sabidamente é uma região onde tem um alto índice de criminalidade e você tem medo daquela região. Isso não é uma fobia. Por quê? É adaptativo, te protege. Então, é o que a gente... tudo em saúde mental, a gente tem que avaliar o contexto. Se eu passo 24 horas tendo medo de assalto, provavelmente, alguém falou, eu fui assaltado, isso pode ser até um TEPT, pode ser um transtorno do estresse pós-traumático que está cursando com evitação. A gente tem que avaliar, não necessariamente isso é uma fobia. Mas ok, é uma fobia de assalto? Tá, mas se for restrito a uma região que tem criminalidade, é à noite, eu estou sozinho, isso não é fobia, isso é um medo e isso é bom. O medo, ele vai te deixar como? Ele vai te deixar mais atento, vai fazer com que você ande mais rápido, vai fazer com que você reúna um grupo de amigos, de pessoas para passar naquela rua com você. Então, a fobia é o medo que perdeu a sua função. Tá? Então, analisa, olha, eu estou tendo medo. Esse medo que eu estou tendo é um medo real? O perigo é real? É algo que está me protegendo? O perigo é real. Então, é um medo. Não é real, é exagerado, perdeu a função, é uma fobia, tá? E a gente vai ver quando eu falar já como que a gente trata isso, que o que o medo precisa para perpetuar é o que todo mundo faz, é a evitação. Quanto mais eu evito aquilo que eu temo, maior o medo se torna. Então você está querendo dizer que eu tenho que ficar sofrendo, que eu tenho que enfrentar e ficar sofrendo para o resto da vida? Não. Porque a gente vai ver que, à medida que a gente faz um tratamento adequado, passa por um processo de dessensibilização, passa por um processo de habituação, essa fobia deixa de existir, tá? Todas essas fobias aqui que eu falei, a pessoa tem uma resposta do medo para situações onde ela não deveria ter uma resposta de medo. Então, diante de uma barata, não faz sentido o meu corpo preparar uma reação de luta intensa, aumentar minha frequência cardíaca, aumentar minha frequência respiratória, como se eu fosse lutar com um leão, sendo que, na verdade, é uma simples baratinha. Que mal tem uma baratinha? Aquele animalzinho frágil. Que mal tem isso? E aí o seu corpo, ele te prepara como se você realmente estivesse entrando numa batalha terrível. E como você não gasta essa energia, isso vira sintomas e faz com que você passe muito mal. E a sensação de desconforto realmente ela é muito grande, tá? E o que a pessoa faz? A pessoa começa a evitar a todo custo, tá? E aí, como eu falava, as fobias específicas, elas se confundem com outros transtornos. Como eu falei aqui agora há pouco, a fobia social, antiga fobia social, hoje é mais comum falar em transtorno de ansiedade social. Comentei com vocês aqui do TEPT. Eu tenho medo de assalto. Será que não é um TEPT, um transtorno de estresse pós-traumático?
Será que essa pessoa não sofreu um assalto? Logo a pessoa respondeu no comentário que não, eu não sofri nenhum assalto. Mas talvez uma notícia de um assalto. O transtorno do estresse pós-traumático, não necessariamente você tem que vivenciar o trauma. Às vezes você vê o trauma de outra pessoa, isso pode desencadear um TEPT, um transtorno de estresse pós-traumático em você. Tá? Transtorno do pânico pode confundir com as fobias específicas. A agorafobia, que é o medo medo de passar mal em público, medo de multidões, medo de passar mal no meio das pessoas. Tem uma relação forte com o transtorno de pânico. Então, esses são os diagnósticos que a gente tem que avaliar. Confunde um pouco agorafobia, transtorno de pânico, transtorno de ansiedade social. O próprio toque pode confundir também, estresse pós-traumático, como eu disse aqui agora há pouco. Tá? E mais, gente, esses transtornos podem ocorrerem também juntos. Às vezes a pessoa tem uma fobia específica, uma fobia de algo, sei lá, uma fobia de barata, uma fobia de sapo. Associado a isso, a pessoa tem também um transtorno de pânico, a pessoa tem um transtorno de ansiedade social ou transtorno de ansiedade generalizada. Então ela vai precisar passar pelo psiquiatra, entende? Muitas vezes a gente fala a live aqui, igual a live aqui é como vencer os medos, mas muitas vezes quando um psiquiatra está avaliando um paciente, muitas vezes esse paciente não tem um transtorno só. Muitas vezes ele tem mais de um transtorno junto, tá? E aí o que a gente tem que fazer para tratar isso, né? Primeira coisa é identificar qual que é o medo dessa pessoa, ou seja, qual que é a fobia. E lembrando, gente, nenhum transtorno psiquiátrico, deixa eu reformular, para ser um transtorno psiquiátrico, tem que gerar prejuízo ou sofrimento na vida daquela pessoa. Se não gerar sofrimento ou prejuízo, não é transtorno. E aqui a gente vai falar do contexto. É o sintoma dentro do contexto. Um ótimo exemplo foi o exemplo do assalto que eu dei. Eu tenho medo de assalto. Eu também. Depende. Tá numa região perigosa, você tem que ter medo mesmo. Agora, tá na sua casa dormindo, na hora de dormir, você começar a ter pensamentos associados com esse tipo de medo e passar a noite em claro com esse tipo de medo, o medo perdeu a função. Agora, aí é uma fobia, ou um TEPT, enfim, teria que avaliar. Mas, você tá andando numa rua deserta, você começa a ter medo, o medo não perdeu a função. Então, não é uma fobia, é um medo. Entende? É o mesmo sintoma, é a mesma coisa que você está sentindo, mas o contexto mudou. Se o contexto mudou, muda tudo. Tá? Então essa que é a ideia. Tá? A gente pensar o sintoma dentro de um contexto. Sintoma dentro do contexto. Sintoma isolado, ele não fala muita coisa. Sintoma precisa estar dentro de um contexto. Tá? Gente, as fobias, de um modo geral, elas iniciam muito cedo na vida das pessoas. Normalmente as fobias começam ali na infância ali, ó. Existem as fobias transitórias, tá, gente? Criança tem muitas fobias. Criança, às vezes, menina ali de 10 anos, 12 anos, 5 anos. Eu tenho medo de escuro. Eu tenho medo disso. Essas fobias em crianças, muitas vezes elas são transitórias, tá? Boa parte das crianças tem fobias que são transitórias. Mas, muitas vezes, essas fobias vão persistir e vão durar mais, né? Volta de 10 anos, 15 anos, elas começam ali. Com muita frequência, tá? Desenvolve depois de um evento traumático. A pessoa faz associação. O grande problema é que a fobia ela é generalizada. A pessoa, muitas vezes, ela não consegue lembrar por que ela iniciou aquela fobia, por que desenvolveu a fobia. A pessoa fala, olha, não sei por que desenvolveu a fobia em mim, eu tenho medo de barata, mas eu não sei por quê. Mas quando você vai investigar, a pessoa fez uma associação com alguma outra coisa.
tá? Então, por exemplo, ela era lá a criancinha lá, sei lá, um bebezinho, você tá lá, bebezinho, andando no chão, né? Engateando lá no chão, ou então você é uma criança, aí passa uma barata. Aí a sua mãe tem fobia de barata. Aí sua mãe dá uma chinelada e fala, meu Deus, sai daí, não sei o que, e você vê sua mãe passando mal por conta da barata. Você associa a barata a uma situação de perigo real. Então é por associação. Uma das teorias que explica é essa. É uma associação que você faz. Você está num carro, você envolveu às vezes num acidente, você associa o carro com algo perigoso. Então existe essa associação. Né? É uma notícia às vezes de um avião que caiu, você faz essas associações. Então, a origem da fobia, muitas vezes, está numa associação que você faz com algum evento relevante. Por exemplo, você está andando na rua, vou te dar um exemplo. Você está andando na rua e aí você foi assaltada. E na hora que você foi assaltada, a pessoa que te assaltou estava com uma mochila, por exemplo. A pessoa estava com uma mochila. Você vai desenvolver uma fobia de mochila. Ou todas as pessoas que você vê de mochila, você passa a ter medo. Olha, que não tem muita lógica. Não é racional isso. A pessoa que te assaltou usava uma mochila. Ok. Mas aí você, de uma forma inconsciente, você generaliza aquilo para toda mochila. E aí depois, todo mundo que você vê passando de mochila, você vai começar a tremer. E aí você vai falar, olha, eu tenho fobia de mochila. Ou um boné, ou seja lá o que for. Barata, você está lá, barata passou, sua mãe deu um berro, deu uma chinelada, te assustou. Você fez a associação de barata a algo perigoso. Elevador, enfim, né? Você teve algum problema com um lugar fechado, ou você viu alguma situação no lugar fechado, você associa aquilo, você faz essa associação, pronto. O medo está instalado, tá? Na fobia de sangue, injeção e ferimento, essa é a única fobia que tem uma peculiaridade. Na verdade, as pessoas que têm medo de sangue, de injeção e de ferimento, normalmente o medo que essas pessoas têm não é do sangue e não é do ferimento. Ela tem medo de desmaiar. Quando você vai conversar com essa pessoa, você fala assim aqui, ai meu Deus, eu não posso ver sangue, eu morro de medo. Por quê? Porque quando eu vejo sangue eu desmaio. Ou seja, o medo não está no sangue em si, não está em ver o sangue. O medo está na consequência de ver o sangue, que é ela desmaiar. Por quê? Porque na hora que a pessoa que tem fobia de sangue, injeção, ferimento, tem contato com sangue, com injeção e ferimento, normalmente ela faz o contrário do que nas outras fobias. Ela tem sim uma ativação simpática, um aumento ali do tônus, mas logo em seguida ela tem uma queda de pressão e desmaia. E aí ela associa a injeção, que sempre quando ela vê uma injeção, um ferimento, ela desmaia. E aí o que acontece quando ela desmaia? Ela fala, eu não posso ver injeção, eu tenho medo de desmaiar. Não é nenhum medo da injeção em si. Então, esse é o panorama geral das fobias, tá? A pessoa tem um medo que na verdade perdeu a sua função, ele deixa de proteger, e muito pelo contrário. Eu estou falando aqui o tempo todo que o medo perdeu a função, mas além de perder a função, na verdade ele até adquire uma outra função, que é uma função de prejudicar a sua vida e te gerar sofrimento e prejuízo. Ou seja, uma função ruim, que não serve para nada, né? Se ele perdesse a função e ficasse quietinho, tudo bem. Mas além de perder a função, ele começa a atrapalhar a sua vida. Ele começa a prejudicar a sua vida. E o grande problema, gente, o grande problema do medo, das fobias, é que a pessoa começa a evitar. E aí lá no início, quando o medo está desenvolvendo aquela fobia, o que a pessoa faz? Ela evita. Então olha só, vamos pegar o exemplo que eu dei. A pessoa está andando na rua. Aí ela foi assaltada por uma pessoa que estava usando uma mochila. Aí ela associa mochila de uma forma não racional, gente.
Eu falando isso aqui vai parecer assim, mas é óbvio que não tem nada a ver. Quem roubou foi a pessoa, não foi a mochila. Mas isso não é racional. Nós, seres humanos, a gente não é tão racional igual a gente pensa, não. Muito pelo contrário, de racional a gente não tem quase nada. A gente é muito irracional. Então, quando eu estou explicando isso aqui, isso vai parecer meio absurdo. Mas é meio absurdo. É absurdo. O que está por trás de uma fobia, quando a gente vai racionalizar isso, isso é absurdo. Mas vamos entender como que isso começa para mim já entrar na parte como que trata. Porque o tratamento vai ser o caminho inverso de como começou. Então, olha, a pessoa foi assaltada por uma pessoa de mochila. Ok, ela foi para a casa dela. Depois, todo mundo que tem mochila, ela começa a ter medo de todo mundo que tem mochila. O que essa pessoa faz? E é aí que o problema continua. É aí que o problema continua. O que essa pessoa faz? Ela começa a evitar todo lugar que tem mochila. Nesse exemplo que eu estou dando aqui para vocês. Tá? Esse exemplo não está muito bom não, mas não tá vindo outro na minha cabeça, gente. Hoje eu não estou muito criativo. Esse é o exemplo que veio. Então, você foi assaltado por uma pessoa de mochila, tá? E aí, você generaliza a mochila. A partir de agora, você tem medo de mochila. Todo mundo que você vê com mochila na rua, você foge. Você tem medo, você tem uma resposta de medo. Medo é algo ruim. Medo é algo ruim. Ah, alguém falou de bicicleta. Bicicleta está um exemplo até melhor. Então você foi assaltado por alguém de bicicleta, daí você desenvolve um medo de bicicleta. Toda bicicleta que você vê, você desenvolve uma resposta de medo. Você não consegue mais andar na bicicleta porque você desenvolveu uma resposta de medo porque aquele assaltante que te assaltou, ele estava de bicicleta. Daí agora você não consegue mais andar de bicicleta. Olha, você associou o perigo não à pessoa do assaltante, você associou o perigo à bicicleta. Olha que coisa irracional, não tem lógica. Não tem lógica. E aí, o que a pessoa faz? Na hora que ela desenvolve o medo, a fobia, como sentir medo é algo que não gera prazer, quer dizer, para algumas pessoas geram, mas isso é outro assunto. De um modo geral, para a maioria das pessoas, o medo gera um desconforto. O medo gera um desconforto. O que a pessoa começa a fazer? A pessoa começa a evitar. Então, nesse exemplo da bicicleta, a pessoa é assaltada por bicicleta, ela começa a sentir mal toda vez que ela pensa, toda vez que ela tem um contato, que ela vê alguém com bicicleta, ou mesmo a bicicleta dela, ela não consegue chegar perto mais. O que essa pessoa faz? Essa pessoa começa a evitar. Ela chega para a mãe dela, para o pai dele e fala: ó, pai, coloca a bicicleta na garagem, vende minha bicicleta, eu não quero mais bicicleta. Todos pracinha, parque que ela ia, que tinha bicicleta, ela não vai mais. Ela começa a organizar a vida dela de tal forma que ela não tenha mais contato com aquilo que gera medo nela. E aí é até um pouco lógico, né? Afinal de contas, gera uma sensação ruim na pessoa. O que a pessoa faz? A pessoa evita. Mas, quanto mais a pessoa evita, maior o medo fica. Quanto mais a pessoa evita, maior o medo fica. Ah, não, vai ter bicicleta lá? Então não vou. Por quê? Porque toda vez que eu vejo uma bicicleta, eu passo mal. Toda vez que eu vejo uma bicicleta, eu sinto mal. Então, aonde tem bicicleta, eu não vou. Se eu tinha uma bicicleta, eu vendo a minha. Eu fujo de tudo aquilo que me lembra ou que me faz pensar naquilo que eu tenho medo. Então, eu começo a evitar. Então, o primeiro ponto é, eu associei um objeto que era neutro, uma bicicleta, não ia te causar medo nenhum. Mas a partir do momento que você desenvolveu a fobia da bicicleta, porque você associou a bicicleta a uma situação de perigo, você começa a evitar a bicicleta. Quanto mais você evita, maior o medo se torna. Então, esse é a chave do negócio. Se lá no início, logo na hora que você foi assaltada, você não evitasse, você continuasse enfrentando com um certo grau de desconforto,
provavelmente essa fobia não iria desenvolver, você iria interromper essa fobia. O problema é que quanto mais a gente evita, maior a fobia fica. Tá? Então, quanto mais a gente evita, maior a fobia fica. Tá? Gente, para vocês terem uma ideia, tá? Pessoas que trabalham às vezes na companhia aérea, né? Um piloto, vou pegar um piloto de avião, por exemplo. Muitas vezes, se esse piloto ele passa por alguma situação difícil ali no voo, uma turbulência, ou seja, tem algo ali que deixa esse piloto muito estressado, e vamos supor que depois ele iria tirar uma folga, às vezes é interessante que esse piloto nem tire uma folga imediata, que ele faça um outro voo. Porque se ele sai de uma situação de perigo muito grande e depois evita aquilo vira uma fobia. E você imagina um piloto ter fobia de avião? Olha, né? Você atrapalha a vida da pessoa. Como que um piloto de avião vai ter medo de avião? E aí imagina, o piloto de avião está voando, o avião quase caiu, mas sobreviveu. Ele fez uma manobra lá e sobreviveu. E aí ele está meio traumatizado. Ele tira férias de 2 meses. Ai, estou traumatizado, não posso mais voar. Isso vai virar, provavelmente, a chance disso virar uma fobia é muito grande. Então o que tem que fazer? Ele tem que logo em seguida enfrentar aquilo ali, para aquilo não virar uma fobia. E aí já tem gente falando, tá, mas o que eu tenho que fazer? Gente, a palavra que eu vou falar aqui agora vai gerar um desconforto em todo mundo, tá? É realmente enfrentar o medo, mas enfrentar o medo sem sofrimento, tá? Não é enfrentar o medo com sofrimento, não. Tem 2 maneiras de você enfrentar o seu medo. Tem a maneira errada e tem a maneira certa. A maneira errada vai te gerar muito sofrimento e provavelmente você não vai conseguir, e aí vai até aumentar mais ainda o seu medo e vai dar tudo errado. É isso que algumas pessoas tentam fazer e dá tudo errado. Então, enfrentar o medo por enfrentar, muitas vezes isso vai te gerar mais sofrimento e vai piorar o seu medo. Você tem que enfrentar o medo de uma forma correta. Existe a forma certa de você enfrentar o medo. E qual é a forma certa de você enfrentar o medo? Você fazer um processo... Olha, claro que aqui a gente vai ter que ver também se não tem transtorno associado, tá? Se essa pessoa tem, por exemplo, um transtorno de pânico associado, se essa pessoa tem um transtorno de ansiedade generalizada associado, ela pode ter, por exemplo, um quadro depressivo associado, aí muitas vezes a gente vai precisar de medicação. Então, se essa pessoa tem algum transtorno associado, pode ser que a gente vai precisar de usar algum medicamento. Mas o medo especificamente, a gente vai enfrentá-lo de uma forma gradativa. A gente não vai enfrentar. Olha, a pessoa tem, né, uma fobia social. Eu vou colocar essa pessoa para falar para 1000 pessoas? Claro que não. Vamos pegar o exemplo da barata. A pessoa tem medo de barata. A pessoa morre de medo de barata, que se ela vê uma barata, ela tem uma crise de pânico e às vezes ela até desmaia, né? Aí eu viro para essa pessoa e falo, olha, você tem que enfrentar. Olha aqui, eu trouxe uma baratinha e joga a barata nessa pessoa. Essa pessoa vai passar mal, gente. Essa pessoa vai desmaiar e vai aumentar mais ainda o medo dela. Então essa é a forma errada de enfrentar. Essa é a forma errada. Então o primeiro ponto é, tem algum outro transtorno associado? Tem sintomas depressivos? Tem sintomas de outro transtorno de ansiedade associado? Tem. Então eu vou lá e trato isso, muitas vezes com medicamento. Ok. Agora, o medo em si, eu posso chegar para essa pessoa e falar, olha, ok, vem cá. Se tiver uma barata na sua mão, o que acontece? Nossa senhora, eu vou tremer, vou desmaiar, vou passar mal. Ok, tá. Mas se você vê uma barata de 10 metros de distância, você concorda comigo que uma pessoa colocar uma barata na mão é totalmente diferente de uma pessoa ver uma barata a 10 metros de distância? A pessoa vira e fala assim, não, ver uma barata a 10 metros de distância, também eu passo muito mal, também não dá certo.
Tá, olha, ver uma barata a 10 metros de distância, você passa mal. Mas que tal você ver um vídeo de uma barata? Ah, não. Ver um vídeo de uma barata me gera muito desconforto. Tá, e uma foto de uma barata? Ah, não. Ver uma foto de uma barata me gera desconforto. E se essa foto estiver muito longe de você? Ah, me gera um desconforto. Tá, e se você pensar numa barata? Observa, gente, que aquilo que você tem medo, existe níveis de medo. Uma coisa é você imaginar uma barata, outra coisa é você ver uma barata. Uma coisa é você ver uma barata por vídeo, outra coisa é você ver uma barata na vida real. Uma coisa é você ver ela por foto. E aí a gente vai definir com a pessoa quais são os níveis de ansiedade que ela tem em cada situação dessa. Só vou fazer uma observação porque eu estou vendo pessoas falar de Rivotril, clonazepam. Ah, eu tomo clonazepam, eu tomo Rivotril. Rivotril para fobia é veneno. Vou repetir. Rivotril para quem tem fobia é veneno. Se você quer aumentar a sua fobia, se você quer piorar a sua fobia, você toma um tanto de Rivotril que aí sim, você vai cronificar a sua fobia, você vai ser fóbico pro resto da vida, sem contar nos prejuízos do Rivotril. Memória, queda em idoso, uma série de problemas. Então assim, além de todos os problemas do Rivotril, mas se a gente pegar na fobia específica, o alprazolam também, mesma coisa, tá? Quer piorar a receita para piorar a sua fobia. Fuja a todo custo daquilo que você tem medo e tome muito Rivotril. Pronto, você vai ter fobia pro resto da vida, de difícil tratamento, além de piorar, além de virar uma dependente de medicamento. Pronto, tá? Então assim, quer piorar a sua fobia, toma Rivotril e medicamentos dessa linhagem aí, tá bom? Mas voltando. Então olha só, a pessoa tem medo de barata. Se eu pegar uma barata, colocar na mão dela, ela vai passar mal. Agora, ela pode começar, por exemplo, vendo uma foto de barata. E aí eu vou virar para ela e perguntar, olha, tá tendo desconforto? Ela vai falar, nossa, tá tendo desconforto. Tá muito ruim. Nossa, não tô gostando de ver essa foto, não. Não tô gostando de ver essa foto. Pode tirar? Tá bom, você não tá gostando. Mas é diferente de você colocar a mão numa barata. Você concorda? Concordo. E aí aquela pessoa vai sendo exposta àquela foto. A pessoa vai sendo exposta àquela foto. Depois que a pessoa habituar com a foto, depois que a foto não gerar mais sofrimento, ela pode passar por um vídeo, vai gerar um desconforto. Depois que o vídeo não gerar sofrimento mais, vê a distância. Depois que a distância não gerar sofrimento mais, vai chegando perto. E assim com todos os medos, tá? Alguém está falando aqui, ó, sei que o Rivotril não trata, mas ele auxilia. Ele auxilia a piorar, como eu falei, tá? Rivotril auxilia a piorar as fobias, auxilia a piorar a depressão, auxilia a piorar a ansiedade. O único benefício do Rivotril é para tratar crise. Tratar crise, ele é útil. Só crise. Fora de crise, ele auxilia a piorar. Como eu falei, ele inclusive é um medicamento que a gente pode usar ele para piorar uma fobia. Então ele não auxilia absolutamente em nada num tratamento de fobia. Auxilia a piorar. Mas na crise, ok. Na crise ele pode auxiliar sim a tirar uma pessoa de crise. Fora de crise, ele piora. Ok? Mas na crise você tem razão. Para tirar um paciente de crise é um excelente medicamento. É igual a dipirona. Uma dipirona não tira uma pessoa que está com uma infecção de garganta. Está com dor e está com febre. A dipirona tira a dor de garganta, tira a febre. Mas a dipirona não trata, não combate a infecção. É a mesma coisa o Rivotril. Tratar quadros de ansiedade
com Rivotril é a mesma coisa que tratar pneumonia com dipirona. Tira a dor no peito, tira a febre, mas a infecção continua. É a mesma coisa. Então, tratar ansiedade, fobia e quadros de ansiedade de modo geral com Rivotril é a mesma coisa que tratar infecção de garganta e pneumonia com dipirona. Tá? Então, olha só. A ideia aqui, gente, é você pegar aquilo que gera um desconforto, mas que não gera sofrimento. E a pessoa ser exposta àquilo. E ela vai dando um passo de cada vez. Num processo que a gente chama de dessensibilização. A gente vai fazer o caminho contrário. Então, uma pessoa que tem medo de barato, uma pessoa que tem medo de palhaço, por exemplo, né? Você não vai chegar para essa pessoa e falar, vão no circo. Tem pessoas que têm medo de palhaço. Eu já tive paciente que tinha medo de palhaço. Eu não posso chegar para esse paciente e falar assim, olha, vamos lá para o circo, se abraçar o patati patatá. Gente, se esse paciente for para o circo, abraçar o patati patatá, ele tem uma fobia de palhaço. Ele vai desmaiar no meio de todo mundo lá, vai passar mal e essa fobia dele vai aumentar mais ainda. Mas se ele tem uma fobia de palhaço, ele também não gosta de ver desenho de palhaço. Mas talvez ele tolera ver um desenho. Ele não consegue ter um contato com o palhaço, mas ele tolera ver o desenho. Depois que ele vê o desenho, ele pode ver um filme. Depois que ele vê um filme, ele pode ver um palhaço de longe. Depois um palhaço... Vai fazendo o passo a passo. Agora, definir o que é melhor para cada um, isso tem que ser individualizado. Você tem que chegar a pessoa e falar, olha, qual que é o grau de ansiedade que você tem vendo uma foto de palhaço? Ah, a foto de palhaço me dá um grau de... Peraí. Qual que é o grau de ansiedade que você tem abraçando um palhaço? Nossa, é 10. Minha ansiedade vai a 10. E uma foto de um palhaço? Ah, eu tenho uma ansiedade de 3. Então a gente vai começar pela foto. Na hora que a foto não gerar mais ansiedade, a gente passa para um vídeo. Na hora que o vídeo não gerar mais ansiedade, a gente vê um palhaço de longe. Na hora que o de longe não gerar mais ansiedade, a gente vê o de perto. Então a gente tem que entender o seguinte, gente, que aquilo que o desconforto, a gente habitua a ele, ele deixa de existir. Quando a gente fala para uma pessoa assim, olha, você tem esse desconforto, isso vai passar? Ai meu Deus, eu não posso sentir isso de jeito nenhum. Isso não vai ficar. Olha só, vocês acham que a primeira live que eu fiz, eu estava tranquilo igual eu estou agora? Não estava. O que aconteceu? Isso para mim virou algo habitual, virou algo corriqueiro. Então, quando eu começo a fazer uma live pela primeira vez, eu travo, eu tenho dificuldade de falar, né? A minha primeira vez, inclusive, foi uma tragédia, o celular caiu, fiquei nervoso, fiquei ansioso. E aí? Há umas 3, 4 semanas atrás, o celular caiu de novo, eu peguei ele e ainda fiz, foi piada. Oh, meu Deus, peraí, deixa eu arrumar, quebrou tudo aqui, não sei o que e tal. Entende por quê? Porque eu habituei. Esse comportamento hoje, para mim, é um comportamento corriqueiro, um comportamento normal, não me gera um grau de ansiedade. Agora, no início gerava, e nas fobias é assim também. A Vanusa está falando, olha, meu filho tem pavor de palhaço. Dependendo da idade, ô Vanusa, as crianças têm um período que a gente chama de fobias transitórias, tá? Normalmente não tem grande importância, ela dá ali e depois ela passa. Mas quando isso perdura por muito tempo, às vezes é bom olhar, mas de um modo geral, criança costuma ter fobias transitórias, tá bom? Mas a ideia é essa, quanto mais você evitar, pior vai ficar. Agora imagina, a minha primeira live que eu fiz aqui, eu estava um pouco nervoso, um pouco ansioso, o celular ainda caiu. Imagina se naquele momento eu falasse assim, meu Deus, nunca mais eu faço live. E ficar se evitando, querendo fazer, tem vontade de fazer, olha, eu vou passar o conhecimento para as pessoas, mas ficar se evitando. O meu medo só iria aumentar. A minha fobia só iria aumentar. Na hora que eu resolvi enfrentar, me gerou um desconforto. Mas depois esse desconforto sumiu. Então, o tratamento, para o tratamento ser efetivo, a pessoa precisa ter o desconforto, mas não o sofrimento.
Se não gerar desconforto nenhum, não vai gerar tratamento também. Então, a ideia, quando você vai propor isso para um paciente, é você falar, olha, vai precisar ter um desconforto, tá? Mas, vai precisar ter um desconforto, mas não sofrimento. Ter desconforto é diferente de ter sofrimento, tá? Então, eu preciso que a pessoa tenha um certo desconforto e ela enfrente aquele desconforto, mas ela não pode sofrer. Se gerar um sofrimento muito intenso, também não vai ser efetivo, também não vai ter tratamento, não vai funcionar. O exemplo que eu dei, pegar uma pessoa que tem medo de palhaço, colocar ela no meio do circo abraçando patati e patatá, não vai dar certo. Mas pegar uma pessoa que tem medo de palhaço e fazer ela ter contato com um desenho de palhaço, ela não vai sofrer tanto, mas vai gerar um desconforto no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia. Chegou no quarto dia, ela fala, não, esse desenho aí não me gera desconforto nenhum mais não. Ah, beleza. Então agora vamos ver o palhaço de longe? Ah, me gera desconforto, mas você tolera? Tolero. Viu um dia, viu 2 dias, viu 3 dias. Chegou no quarto dia, não tem desconforto mais. Ah, habituei. Pronto. Vamos dar um passo maior? E vai de passo a passo. Por isso que chama dessensibilização sistemática. Gente, isso era o que eu queria falar para vocês hoje. Tá? Teve alguma pessoa que falou aqui, olha, eu tomo alprazolam para dormir e não durmo sem alprazolam. Cada caso é um caso, né, gente? Não dá pra gente generalizar. Mas de um modo geral, tá? Você não toma alprazolam para dormir. Quer dizer, cada caso é um caso. Estou falando, a maioria das pessoas não tomam para dormir. Tomam porque é dependente químico do alprazolam. O alprazolam causa dependência química, tá? Por isso que a maioria das pessoas toma. Mas claro que você tem que discutir isso com o médico de vocês. O melhor tratamento para insônia, já tem várias lives minhas lá no YouTube sobre isso. O melhor tratamento para insônia é higiene do sono, mudanças de hábitos, tá? E a TCCI, terapia cognitivo comportamental para insônia, tá? Então, tratar insônia não é com medicamento igual todo mundo pensa, tá? Tratar insônia é mudança de hábito. Só que ninguém quer mudança de hábito, né? As pessoas querem um caminho mais fácil. Então, de um modo geral, tá? A imensa maioria, não estou falando para quem perguntou especificamente, porque eu não conheço, mas a imensa maioria das pessoas que falam só durmo se tomar tal remédio, a imensa maioria das pessoas que falam isso, na verdade, não dormem sem o remédio porque estão viciadas no remédio, dependentes dos remédios e porque têm hábitos de vida inadequados para ter uma boa saúde do sono, tá? Volto a falar, tem que conversar isso com o médico de vocês. Eu estou falando aqui de um modo geral. Em hipótese alguma, tem que sair tirando o medicamento por conta própria, tá bom? Mas, essa que é a ideia. Medo de doença, o que eu faço? Aí já é uma outra live, se não me engano tem live lá no YouTube também, tá? Lá no canal do YouTube tem live sobre ansiedade de doença, antiga hipocondria. Aqui no Instagram eu não sei se tem live, mas lá no canal do YouTube eu acredito que tem. Mas é um bom tema pra gente falar mais pra frente também, tá? Ansiedade de doença e hipocondria. Tem tratamento, gente, tudo isso aqui tem tratamento, tudo tem solução, tá? Isso aí tem solução, sim. É um mito que graças a Deus está sendo derrubado, que transtornos mentais, não tem jeito, está condenado para ser sempre assim e tal. Na verdade, isso é um mito, tá? Transtorno mental tem solução, sim. Mais até do que em diversas outras especialidades médicas. O grande problema é que a pessoa muitas vezes não aceita o tratamento, tá bom? Gente, olha só, essa live daqui a pouco ela vai lá para o YouTube também, tá? Então não deixa, se você não é inscrito ou inscrita lá no meu canal do YouTube, se inscreva lá. Todas as minhas lives estão lá no meu canal do YouTube, tá? Se você não é inscrita, já se inscreva. Normalmente eu faço live segunda e quarta, tá? Mas eu vou fazer também agora nessa sexta-feira, às 7 da manhã, eu vou estar aqui de novo com vocês, tá bom? Beijo no coração, fiquem com Deus, até sexta-feira, né? Depois da manhã, às 7 da manhã, tá bom? Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau.